O que também pode definir a oferta e a qualidade de um produto é a irrigação eficiente, que reduz custo e pode contribuir para maior produtividade, inclusive nos períodos de entre-safra. Esse assunto, que está cada vez mais presente no campo, ocupou espaço nas palestras da primeira Feira Internacional de Irrigação Brasil 2017, que aconteceu na semana passada em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Marcelo Espíndola com as imagens do cinegrafista Leandro Maciel. A primeira Feira Internacional de Irrigação Brasil 2017, em Campinas, reuniu um arsenal de combate ao desperdício de um bem tão precioso, a água. Estações meteorológicas modernas, conexões mais resistentes que o PVC para evitar vazamento, tubo flexível fácil de transportar, mangueiras para gotejamento, filtros para a água chegar limpa no campo, placa fotovoltaica para acionar a irrigação a partir da energia do sol e tantas outras soluções que mostram uma agricultura que se moderniza e se prepara para o desafio de atender ao aumento do consumo de alimentos da população mundial. A irrigação localizada no Brasil é bem difundida e aqui no evento estamos com bastante empresas voltadas para esse setor de gerenciamento, de aplicação de água, de fertilizantes via sistema de irrigação. Não é fácil a obtenção de outorgas para usar água. Então essa água, quando outorgada, ela precisa ser muito bem controlada para você não ter desperdício ou uso indevido. É claro que o produtor está sempre de olho nas novas tecnologias, ele busca se aprimorar e aqui na FIB ele teve essa condição de encontrar muitas empresas que o auxiliam nessa luta, nesse controle do uso da água. Tem sistemas que funcionam via GSM, base celular, tem sistemas que funcionam por transmissão de rádio e até sistemas que funcionam com o uso de satélites. Então, de alguma maneira, o produtor vai encontrar um sistema mais adequado para a região que ele está atuando. O evento reflete uma tendência nas lavouras do Brasil. O país registrou um aumento de 4% na área agrícola irrigada no ano passado, segundo a Agência Nacional de Águas, e tem potencial para crescer 10 vezes mais, podendo chegar a 61 milhões de hectares irrigados, conforme aponta um estudo da Exalc-USP. De aumento na área irrigada, o seu Suemi Kochiyama entende. Começou com a fruticultura em 1983, com 5 hectares em Curaçá, no Vale do São Francisco, região da Bahia. Hoje, o produtor conta nas palestras como é a irrigação em mais de 1.000 hectares, onde planta manga, uva e melão. A irrigação lá na região do semiárido, no Vale de São Francisco, é primordial para o sucesso da cultura. Cada melhoramento de distribuição de água no momento certo e a adubação certa, isso tem feito uma diferença enorme na produção. Então, nós estamos investindo cada vez melhor, o melhor equipamento, mudando um equipamento antigo que já se ultrapassou para um equipamento moderno, porque isso tem dado um plus de aumento de produtividade, principalmente a fruticultura. Em 83 tinha parte do melão, por exemplo, que era plantado no suco. Esse plantio de suco naquele tempo era praticado em todos os projetos de irrigação. Para mim era até um pouco difícil, porque tinha que fazer o suco em nível, senão a água fugia. Atualmente nós usamos projeto de irrigação, por exemplo, para melão, em gotejo. Esse gotejo e a cobertura de mulch para não evaporar, para diminuir, para segurar a umidade no solo, para usar menos água. Então tudo isso tem sido assim, aumento de ganho de produtividade usando menos água.
Seu Ivo Bonassi Júnior veio do norte do Piauí, onde produz mandioca, ou macaxeira, como é chamada por lá. Apesar de ter apenas 2 anos de cultivo da mandioca, irrigada por aspersão, colhe cerca de 30 toneladas por hectare. Pretende aumentar para 50 e adotar o gotejamento. E agora a gente está numa fase de tentar aproveitar ao melhor esse recurso hídrico, que é muito escasso lá, mas é um resultado muito bom e a gente está tendo preocupação agora em usar da melhor forma possível esse recurso. Tá? A gente está gerenciando isso com alguns sensores de solo para poder ver o teor de umidade correto, para usar da melhor forma possível, mas sem dúvida é um recurso muito interessante para o nosso clima lá e a gente nota que fomenta demais a produção e a gente consegue produtividades bem elevadas usando corretamente. Segundo Fernando Tangerino, professor da Unesp, o uso racional da água na irrigação é democrático, bom para quem planta e para o consumidor. Isso é o grande desafio hoje da agricultura irrigada, estabelecer programas de manejo da irrigação. Isso pode ser feito via solo ou via atmosfera, depende da preferência e da característica de cada sistema de produção. Quando eu coloco um sensor no solo, eu meço a quantidade de água que eu tenho lá e quando chegar no momento crítico, eu encho o tanque. A exemplo do marcador de combustível de carro. Por outro lado, quando eu uso a atmosfera, eu estimo as perdas de água por um processo chamado evapotranspiração. A transpiração das folhas e a evaporação do solo. Então, nesse caso, eu utilizo as estações meteorológicas para estimar a perda de água ou a transferência de água para a atmosfera e assim repor essa perda. Nós temos os produtores de alimentos, sob condições de irrigação, se produz, se garante a estabilidade da produção, mas quando você coloca a água no momento e na quantidade certa, além da economia no seu custo de produção menor, você garante que tenha água para todos. Lá no Juazeiro e Petrolina, só se fala no meio ambiente, porque os nossos clientes cobram também. Os clientes lá da Europa, dos Estados Unidos, eles cobram um benefício ao meio ambiente. Se não tiver certificado do meio ambiente, eles não compram a nossa fruta. A sustentável e produtiva boa irrigação, além de equipamentos, precisa de profissionais que transformam os gráficos em prática no campo. E seja quem começa ou que já produz há anos, o negócio é irrigar com investimento na medida certa. Eu posso ter desde uma estação meteorológica mais simples, a uma mais sofisticada, mas o que eu tenho que entender é o que eu vou fazer com esses dados. Isso exige capacidade técnica, treinamento e, obviamente, a presença de profissionais capacitados dentro da propriedade ou se alicerçando da consultoria deles. Quando acontece o período da seca, ele não há perda de produtividade por falta de água. Então, só esse benefício que faz de manutenção da produção na época da seca, ela já cobre todos o investimento que gera em resultado. Eu quero aproveitar essa reportagem para lembrar que os produtores rurais têm desconto nas tarifas de energia elétrica ao usarem o sistema fotovoltaico, que transforma a luz solar em eletricidade. Essa é uma determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, você pode aproveitar e irrigar a sua lavoura a partir da energia produzida pela luz solar. Quer mais informações? Entre em contato com a ANEEL. O telefone é DDD 61 2192 8600.